Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, eu fiz o tema, desse vídeo há algum tempo, esse mesmo tema, só que com outra explicação da ciência. Existe um fenômeno lá na Antártica, ou Antártida, chame como você preferir, onde parece, dá a impressão de ter um rio sangrando ali, como se fosse uma cachoeira sangrando por cima do gelo. A primeira explicação, que no meu ponto de vista, diferente da ciência que nós mostramos na matéria, é que isso é um sinal. Não é de hoje, já faz tempo que Deus tem mostrado sinais do fim através da natureza. Mas a ciência naquela época, não lembro se esse vídeo tem 1 ano ou 2, mas eles explicaram que aquilo ali era referente a uma planta, um tipo de alga que tem naquele lugar e por isso daria essa coloração vermelha. Parece que existe de fato uma tentativa de te explicar de qualquer maneira. Afinal, a maioria não é cientista, a maioria não entende de ciência. Então vem um e diz, é isso aí e acabou. Só que sempre há aqueles que têm uma noção e dizem, olha, tá totalmente errado, isso aí que você tá falando é bobagem, é impossível de ser. Então aparecem novas explicações, como é o caso agora, e por isso é que eu trouxe o vídeo de novo. Para mim, para a maioria que está desperta, sabe que isso aqui são sinais. Expliquem da forma que for. São sinais, meus irmãos. Sinais dos tempos que atravessamos. Então vamos lá para a dica do nosso irmão Pedro Nedved, para a gente ver a nova explicação. Um abraço aqui para o nosso irmão de Fé e Batalha. Ela também está no Olhar Digital, Eu fiz outra matéria aqui, não sei se saiu antes ou depois desse vídeo. Mas enfim, tá aí, ó. Cachoeira de sangue na Antártica tem mistério revelado. A cachoeira de sangue foi descoberta na Antártica em 1911. E só agora foi descoberta a causa de sua coloração avermelhada. Matéria de 4/7/2023. Então não é bem assim, porque eles já tinham dado outra explicação e nós passamos aqui. Então vamos lá. Em 1911, numa expedição à Antártica, um grupo de pesquisadores e exploradores fez uma descoberta bizarra. Uma geleira que parecia chorar sangue. O líquido com cor enferrujada saindo em meio ao gelo ficou conhecido como cachoeira de sangue. E somente agora, mais de 100 anos depois, a ciência conseguiu finalmente descobrir o que causa essa estranha coloração. As amostras que finalmente descobriram o motivo da cor vermelha foram coletadas em 2006 e mais recentemente em 2018 foram analisadas por um poderoso telescópio eletrônico que buscou por partículas e micróbios que poderiam viver ali. Assim que olhei as imagens do microscópio, notei que havia essas pequenas nanoesferas e elas eram ricas em ferro. Quem disse isso foi o cientista Ken Levy, certo? Aí ele segue dizendo o seguinte: essas nanopartículas são 100 vezes menores que os glóbulos vermelhos humanos, uma célula sanguínea, e se formam a partir de seres microscópicos que vivem abaixo do gelo e evoluíram isoladamente por milhares ou até mesmo milhões de anos. Além de ferro, as nanosferas também possuem silício, cálcio, alumínio e sódio, que deixam a água salgada e ao encontrar com oxigênio, luz solar e calor, acabam se tornando vermelhas. Então por que não acontece em outros lugares? Essa explicação é tão simples. E é engraçado, que você vê que isso aqui não passa de teoria quando vem com essa história de evolução. Não, mas evoluiu como? Cadê essas evoluções sendo reproduzidas? Por que elas não acontecem agora, de outras coisas que têm milhares e milhões de anos, e por que elas não evoluem agora? Por que não se tem registro? Olha aqui, ó, o novo Digimon evoluindo. Você não vê isso acontecer. Você não vê. As águas da cachoeira de sangue já havia sido analisada anteriormente e pensava-se que os átomos se organizavam em estruturas cristalinas muito específicas. No entanto, as nanopartículas são diferentes e os métodos de examinar sólidos utilizados não as conseguiam detectar. Encontrar essas partículas por meio de um espectroscópio indica que talvez não estejamos tão preparados para buscar a vida em outros lugares do sistema solar se não tivermos o equipamento necessário para... Aqui já virou palhaçada, família. Aqui ele já começa a falar de extraterrestre, não nem adianta. Porque você tá vendo aí, meus irmãos, os caras estão com dificuldade. Veja, as amostras são de 1911. Não se tem motivo, a verdade é essa, não se tem explicação porque logo naquela parte ali, fica-se vermelho. Não tem uma influência externa, nada. É água, é geleira, como em todo lugar ali, mas naquela área ali fica dessa forma. Os caras não têm explicação. E aí eles te enchem, com mais possibilidades do que, de fato, respostas. Isso aqui não é ciência, isso aqui é fé. Se você acredita em um Deus chamado ciência e não numa matéria, que pesquisa,
como o próprio nome sugere, ciência, né? Você estuda e apresenta os estudos. 1911, os caras já deram explicação de alga, agora vem com explicação de nanopartícula. Não diz porque ali acontece isso. Meio metro mais pra frente já não acontece, não tem explicação nenhuma pra isso, né? Aí agora vem falar de ET, né? Quando você sabe que a maior viagem que eles apresentam como um triunfo da humanidade, né? A visitinha lá, a nossa querida Lua. Até hoje você sabe o que é isso, né? Os vídeos, meus irmãos, eram tão conclusivos que até as pessoas que gostam, né, curtem estudar planetas e etc., quando vi aquilo, eu era um deles, né? Eu já disse pra vocês que eu curto demais essa matéria. Mas, quando eu vi, né, os vídeos do pessoal mostrando, olha, foi fácil por causa disso, por causa desse ponto, por causa daquele outro. Aí pediram as imagens sem corte. Olha, a gente não quer essas imagens que vocês passaram, a gente quer as imagens no grosso, né? Aquelas que vocês filmaram lá, sem edição. Aí os caras, não, a gente perdeu, né? Isso foi matéria do Fantástico. Até tinha o repórter da Globo dizendo: a NASA, né, responsável por esse grande feito, fracassou numa missão simples, que era guardar os arquivos originais. Quer dizer, você só tem aquele editado lá. Os originais, eles tiveram que deletar. Por quê? Né? Se perdeu. Uma coisa tão importante. Olha a ideia. Foi tão importante a ida do homem, né? Fora do planeta. Pezinho lá, bandeirinha fincada. E essa importância toda foi jogada no lixo por eles mesmos. Olha só que interessante. Ou será que aquelas imagens iam provar que os vídeos e as análises de especialistas pelo mundo todo, que inclusive criou-se essa lei, agora você não pode mais questionar fatos históricos. É um absurdo, meu irmão. Isso aqui é fim de mundo. Não, consenso científico, fato histórico não se questiona. Isso é um absurdo. Se as pessoas apresentam argumentos e análises que provam o contrário, tem que ser mostrado. Mas é proibido hoje. Então é por isso que eu nem cito, né? Então esses caras, né, estão dizendo aqui, esses mesmos, estão provando aqui com essa matéria que eles não sabem o porquê esse fenômeno acontece. Isso vem direto do Criador. E mais, essa proibição das pessoas se aproximarem desses continentes gelados é justamente por conta desse tipo de fenômeno que lá se tem. Não é para você ver essas coisas, não é para você comprovar, não é para você filmar. Veja, essa descoberta aí, 1911, quando a Índia tinha pessoas navegando por ali, apesar de ser difícil, era arcaica a tecnologia, então era difícil as pessoas irem. E só ia aqueles lobos do mar mesmo, aqueles caras que tinham coragem, se deram muito mal alguns por tentar provar alguma coisa. E aí os caras conseguiram fotografar isso e tinha que se dar alguma explicação, e ficou aí quase 100 anos sem explicação. Agora veja, o que mais tem ali para ser explicado? As tais teorias, fantasias estão aí, cidade inteira por ali, vestígios de civilização, vestígios de tecnologia. Literalmente, família, a história da humanidade pode estar por trás dessas geleiras. História essa que não é para nós termos conhecimento. É por isso que existe tanta restrição a essa área. Não pense que é por outra coisa. Preservação, por isso os mesmos caras que destruíram rios, florestas, pelo avanço das suas indústrias, é os mesmos caras que estão falando em preservação. Os mesmos que jogam ainda hoje toneladas de lixo tóxico no mar, é esses mesmos caras que estão falando aí em preservação. Então não dá para engolir isso. O motivo de você não poder botar o pezinho lá é por coisas como essa. Ter aos montes lá uma cachoeira que sangra na Antártida. 100 anos sem explicação, e quando tentam explicar, mete os pés pelas mãos. Começou falando de nanopartícula, terminou em ET. É uma piada, família. Tem coisa que a gente ri, às vezes, né? Eu sei que quem nos espetou ainda fica puto com uma coisa dessa, mas a gente tem que rir, família, porque é muita comédia, né? O cara começa, né, nessa matéria aqui, Olhar Digital, matéria da mídia. E deixar claro aqui que o Olhar Digital, pra mim, é uma das melhores mídias. Gosto muito do Olhar Digital, né? E eu não tô criticando a matéria que eles fizeram, porque a única coisa que eles fizeram, né, foi passar o que está sendo dito por os especialistas. O problema é a narrativa dos especialistas. A matéria é excelente, nota 10 pro Olhar Digital. Agora, os caras, meus irmãos, os caras são patéticos. As explicações que eles dão é de fazer rir mesmo. Começou com nanopartícula, repito. Termina com ET. Os caras não entendem nem no próprio quintal, né? Mas estão pensando em viajar anos-luz, né? Então, meus irmãos, é triste. É triste e ao mesmo tempo se torna engraçado, né? De ver como o gado põe a fé dele nisso
E ainda se sente meio especial, né? Porque ele aprende e decora todas essas narrativas que eles dão, essas explicações fajutas, aí o gado vai lá e estuda, né? Bastante, entende e aprende a repetir, porque até no sistema educacional que se tem, é isso, né? Você vê que os filhos dos milionários, eles vão para fora. Eles vão estudar em outros lugares que nós não temos acesso, para aprender a entregar o patrimônio do próprio país. Mas no nosso sistema educacional, você aprende o quê? A repetir. Você não aprende a pensar, você aprende a repetir. Não tem exercício para que você, olha, se você está nessa situação, o que é que a gente faz e tal? Não, não tem. Como é que funciona a criação de moeda, em que é atrelado o dinheiro e tal? Não. Isso aí não tem para que explicar a você. Você aprende a, de fato, a ser um operário. Olha, a explicação é essa, eu quero que você lembre-se dela quando eu lhe perguntar. E aí a pessoa coloca lá, né? Hoje eu acho que tá mais por assinatura. Vai lá, marca a resposta certa. É A, B, ou C ou D. Ah, eu já expliquei qual é a certa na aula da semana passada. Agora eu quero ver se você lembra para colocar aí. Então o cara vai decorando isso e aprender a ser o quê? Um mero repetidor. Ele não é um pensador, ele repete só. E a mesma coisa ele vai fazer no emprego dele. Por que é que eu tenho que fazer isso? Você tem que fazer isso porque eu tô mandando. É a mesma coisa do Estado. Por que é que eu tenho que pagar multa? Por que é que eu já nasço devendo 80 mil reais? Porque eu disse que você deve e pronto. É melhor pra você. E você vai nessa até o fim da sua vida, né? É terrível, meus irmãos, a situação e ao mesmo tempo ela acaba sendo cômica, né? De ver esse gado preso, né, dentro da Matrix e ainda se sentindo, sei lá, superior, mais inteligente, porque ele decorou direitinho. Enfim, meus irmãos, a gente vai encerrando mais este vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!